Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, de volta aqui em Washington, nos Estados Unidos. Peço desculpa aí pela demora na postagem dos vídeos. Eu estou fazendo o melhor para conseguir parar e gravar, mas realmente está bem corrida, a programação é muito intensa. Mas enfim, ontem a gente teve um dia cheio em Washington. Tivemos na parte da manhã no National Chicken Council, que é a Associação dos Avicultores dos Estados Unidos, né, tanto aí para avicultura de corte quanto para produção de ovos. Foi muito interessante a visita, bastante coisa legal, muita discussão boa acontecendo. E logo depois a gente teve no Farm Bureau, que é como se fosse, vamos tentar comparar com o Brasil para vocês entenderem, como se fosse a nossa CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Então é a maior entidade de representação de produtores rurais que os Estados Unidos têm. A gente teve a oportunidade de estar com o CEO deles, né, o diretor executivo, por 1h30. Foi muito legal, a gente teve algumas discussões muito boas. E depois, antes da gente pegar aí o nosso voo para o estado de Kentucky, a gente teve numa unidade de uma rede de supermercado aqui que chama Whole Food Market, que é basicamente um lugar onde só vende comida orgânica, considerada mais sustentável aqui por eles. Então foi bem interessante. Mas o que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, a gente ainda vai ter mais um vídeo sobre Washington, tem mais um tema bacana para a gente tratar. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje foi uma discussão que a gente teve na Federação de Agricultura deles sobre alimentos celulares à base de derivados de animais, o que a gente tem chamado no Brasil de carne artificial ou carne de laboratório. Nos Estados Unidos essa discussão é muito grande. Algumas empresas estão tentando viabilizar essa tecnologia, que é a produção de proteína através de células animais, por um processo onde você alimenta essas células tentando mimetizar o que acontece, né, nos organismos vivos. E aí você alimenta essas células dentro de um bioreator, elas crescem, então você tem o que aqui está sendo chamado de proteína de base celular, e que a gente ouve falar e, enfim, chega no Brasil para a gente como carne artificial, mas aqui nos Estados Unidos a discussão é muito forte porque essas empresas estão tentando viabilizar. A que está mais perto disso é a Memphis Meat, que é uma empresa que iniciou esse processo em 2013. Eles produziram aí 1 pound de carne em 2013 por um valor bem alto, em torno de $300 mil, mas eles agora em 2018 conseguiram reduzir esse custo de $300 mil para 1 pound de carne para $27 mil, ou seja, diminuíram mais do que 10 vezes esse valor. E a expectativa deles é que nos próximos 2 anos eles consigam viabilizar isso nos mercados para o consumidor. E aí existe uma discussão muito grande aqui nos Estados Unidos. Já existe legislação aprovada para isso. Quem cuida da parte sanitária da produção é o FDA, que é o Food and Drugs Administration, que é equivalente à nossa Anvisa no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eles vão então cuidar do aspecto de produção, e o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vai cuidar da legislação referente ao rótulo desses produtos. Por quê? O Departamento de Agricultura, assim como o nosso Ministério de Agricultura, ele é responsável por fiscalizar os produtos agropecuários. Por que eles não ficaram com a fiscalização desse produto? Porque eles querem garantir que ele não seja classificado como agropecuário, que de fato não é um produto de laboratório, né, produzido artificialmente. Então, o FDA, que é a Anvisa deles, vai fiscalizar a produção, e o Departamento de Agricultura vai ficar com a parte de fiscalização de rótulo para garantir que eles não chamem isso de carne, porque de fato não é. Então tem uma discussão muito grande aqui
sobre se isso deve ser chamado, eles estão tentando, né, a indústria que está aí produzindo essa proteína artificial está tentando emplacar o nome carne limpa, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já se impôs muito fortemente com relação a isso, comprovou cientificamente de que isso não pode ser considerado carne ou produto agropecuário, apesar de ser derivado de. Então o que acontece é que o Departamento de Agricultura vai regular aí os rótulos desses produtos para garantir que eles sejam chamados de proteínas à base de células derivadas de animal ou qualquer nome do tipo. Bom, o fato é que aqui isso já é levado como, esse assunto é discutido já como uma realidade, como algo que vai acontecer em um ano ou dois. As federações de agricultura, né, de agropecuária, na verdade, entendem que de fato tem espaço talvez para isso no mercado. Isso de maneira nenhuma compete com a carne bovina ou com a carne de frango, com a carne suína. É mais um produto, e assim como os hambúrgueres vegetarianos e veganos surgiram há algum tempo e tiveram aí a sua aceitação de mercado numa parcela dos consumidores que não são consumidores de carne, que vai acontecer o mesmo com esse produto. Então não é um produto substituto à proteína de verdade animal, né, ao consumo de carne, porque quem come carne não vai deixar de comer carne para comer isso. E na verdade eles não conseguem reproduzir cortes, eles não conseguem reproduzir tecido muscular, eles conseguem reproduzir algo como carne moída, então eles conseguem fazer hambúrgueres a partir disso. Então realmente não é um produto substituto à carne bovina. Mas enfim, é uma discussão grande por aqui, alguns grandes grupos fazendo lobby, tanto contra quanto a favor, e é uma coisa aí que deve ter um grande impacto, principalmente nas cadeias de produção e no consumidor nos próximos anos. Mas a cadeia aqui de produção de carne não está nem um pouco preocupada com esse tema, contanto que as coisas sejam bem reguladas pelo Departamento de Agricultura. Bom, acho que eu queria levar um pouco disso. A gente tem discutido um pouco, né, esse tema aí no Brasil, então acho que é interessante para vocês ter um pouco dessa visão do que está acontecendo por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai discutir alguns temas interessantes. Hoje a gente esteve numa fazenda de produção de cannabis para uso industrial, que foi aprovado em alguns estados aqui nos Estados Unidos. Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa produção, esse mercado, como é que isso deve se comportar nos próximos anos. E a gente vai falar aí de mais algumas coisas que aconteceram nos últimos dias por aqui nos Estados Unidos, antes da gente seguir na semana que vem para a Europa. Então, um abraço para todo mundo, continue acompanhando a gente e até o próximo vídeo.